burro, 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 incompetente. Não, você não é burro. O potencial humano ele é infinito, mas muitas vezes nós limitamos a nós mesmos por medo de fracassar. Então como eu faço para superar os meus medos e desbloquear o meu potencial e aprender qualquer coisa? O medo ele é um mecanismo natural de defesa de todo ser humano. Porque você tem medo daquilo que você não conhece, medo daquilo que você desconhece. Portanto, para que você comece a deixar de ter medo ou diminuir o medo, você precisa começar a conhecer aquilo que você teme. Acredite que assim como eu precisei e me ajudou, teve uma mentalidade que eu tive que mudar em mim, que eu acredito que você também vai precisar se você quiser aprender qualquer coisa. Você não precisa tentar para conseguir, mas tentar até conseguir. Conseguiu sentir a diferença? Imagine que você está em um jogo, e neste jogo existem vários níveis em que você precisa passar até chegar ao boss, o chefão, o seu desafio final. Em cada fase existe uma etapa diferente, um puzzle diferente, e sempre que você finalizar essas tarefas, ganha um orbe verde de experiência a mais, incluindo fechar a fase e passar de nível. E conforme você for passando de nível, mais XP você vai ganhando, mais habilidade você vai adquirindo, então no final você já terá base o suficiente para vencer o boss. Não com menos tempo, mas talvez com mais facilidade. Talvez eu não entenda muito bem de jogos, mas enfim. Agora pegue todo esse cenário fictício de jogos que ilustrei e aplique para cada coisa nova que você tem vontade de aprender. Quando você vê cada coisa como um nível a se passar, você começa a entender que quanto mais você fracassa e mesmo assim persiste em tentar passar de nível, mais experiência você vai ganhando e menos você vai repetindo esses fracassos. E a chance de evoluir é maior, seja em aprender um novo idioma, desenhar, editar vídeos, cozinhar e até desenvolver jogos, olha só. Como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Faça o seguinte neste momento. Lembre-se desta frase que irei dizer. Sempre que você começar a desanimar, mesmo que seja no início, isso lhe servirá de apoio para continuar adiante até conseguir. Tudo é um processo. Portanto, quem pula a etapa dificilmente conseguirá o que quer. Você é o seu maior inimigo. Você é quem mais se sabota. Quando você não acredita em você, quando você não tem convicção e certeza do que você quer, você não consegue ir pra frente. Quando eu consegui entender isso, as coisas começaram a fluir naturalmente. Mas o segredo aqui não é você focar na teoria das coisas que você quer aprender, mas focar em aplicar tudo o que você aprende. A pesquisa é fundamental sim, mas a prática é ainda melhor. Foi assim que eu comecei a pesquisar exercícios e tarefas práticas sobre qualquer coisa que eu queria aprender. Inglês, por exemplo, procurei por cursos acessíveis a mim que eram gratuitos, mas de qualidade, cursos mais práticos do que teóricos, me ensinando desde o início a falar frases em inglês. Por exemplo, a começar um diálogo, desde a apresentação até a despedida. Se hoje me esqueço de algumas coisas, é porque diminui a frequência em que pratico o idioma. Não é porque me esqueci de fato, até porque todas as coisas que aprendemos ficam gravadas no nosso subconsciente por causa da nossa memória RAM. Registro automático da memória. Para voltar a aprender, eu precisei de bem menos esforço do que no início, quando estava começando a aprender. Quem pratica desenho ou artes marciais sabe muito bem do que eu estou falando. Ainda que você pare por um tempo de praticar, quando voltar, a sua memória muscular irá lhe ajudar a voltar a ter êxito com mais facilidade, porque sua mente e seu corpo já foram calejados e treinados para isso. Tudo o que eu aprendi foi porque eu coloquei em prática. A teoria, ela é importante sim, mas ela é apenas o pontapé inicial, enquanto que a prática é um belo chute na bunda para você ir ainda mais além. Provavelmente você já deve ter escutado por aí que para você aprender algo de fato você precisaria de 10.000 horas de estudo, estudando todo santo dia, o que levaria mais ou menos 4 ou 5 anos da sua vida simplesmente para você aprender algo de verdade. Mas quanto tempo o cérebro precisa para você aprender alguma coisa? Alguns sites vão dizer que é 21 dias, outros vão dizer 14 dias, outros vão dizer 90 dias, mas a verdade é que o tempo em que você leva para aprender alguma coisa é completamente relativo, porque depende única e exclusivamente da sua determinação, do seu foco e da sua insistência e muito mais, da sua vontade de querer aprender.
Como eu não poderia depender de terceiros para que eu pudesse aprender aquilo que eu queria aprender, eu tive que estudar por conta própria. Então aqui vai a sequência que eu utilizei para que eu conseguisse aprender aquilo que eu de fato queria aprender. Primeiro, eu precisei saber a definição teórica e prática sobre o tema, as bases, e depois pesquisar exercícios práticos como videoaulas, PDFs, tutoriais na internet que tivessem a ver diretamente com o que queria aprender. E enquanto fazia tudo isso, prática, prática e muita prática. As anotações serviam apenas para gravar o que estava aprendendo. Fazer o meu corpo de fato trabalhar para saber aquilo era o que mais importava para mim. Mas não voltava para revisar nada depois, porque eu sabia que se eu colocasse a teoria acima do mais importante, que era a prática, uma hora a minha cabeça iria pifar de tão sobrecarregado de informação e a prática ficaria só em campo imaginário. E aquilo que foi importante para mim, que eu acredito que também será para você, aqui vai mais uma coisa que eu precisei entender para que eu conseguisse aprender qualquer coisa que eu quisesse aprender, que era definir um objetivo claro na minha mente sobre até onde eu quero chegar, sobre o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo dali. Somente definindo o objetivo, eu consegui me sentir mais motivado a continuar e a não parar no meio do caminho. Quando você entende que você só consegue aprender de fato aquilo que você quer aprender, tudo flui naturalmente. Bom, eu espero que tenha agregado em alguma coisa, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Você concorda comigo? Não concorda comigo? Um abraço e só.